A gente tem denominado, ou está denominando, quartas de restauração durante esse mês de setembro, quando tensionamos compartilhar, ministrar ao coração dos irmãos palavras que possam gerar uma restauração, uma transformação, uma renovação em nossas vidas. Para a noite de hoje eu tenho uma palavra com o tema da putrefação da alma à restauração da vida. Na verdade, nós poderíamos ler todo o capítulo 11 de João, mas não o faremos, porque tomará boa parte do tempo que nós nos dispomos. Então nós vamos fazer alguns recortes do texto bíblico, partindo do verso de número 17, qual eu quero convidar os irmãos para que estejam acompanhando em suas Bíblias, que diz: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos pular para o verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Esse recorte que a gente fez do texto é a continuidade da narração do momento em que já havia morrido e sepultado um grande amigo de Jesus chamado Lázaro. O texto informa que quando Jesus chega no lugar onde Lázaro morava com suas irmãs, em Betânia, porque Jesus não estava ali em Betânia quando Lázaro morrera, e Jesus, quando recebe a notícia da morte de Lázaro, já havia passado 2 dias da sua morte, e Jesus faz questão de chegar no 4º dia da morte de Lázaro. Isso não é à toa, porque na tradição judaica, os judeus acreditavam, ou acreditam ainda hoje, não sei, mas pelo menos acreditavam, que até o 3º dia da morte, alguém poderia ressuscitar. A partir do 3º dia,
da morte, não haveria possibilidade nenhuma de ressurreição. E Jesus chega no quarto dia, de fato para mostrar que ele realmente tem o poder sobre a vida e a morte. Ele não queria deixar claro sobre isso, nada em relação a isso. Porque se Lázaro ressuscita no terceiro dia, eles diriam: olha, quem ressuscitou foi Deus, não foi você, porque você não é Deus. Ele ressuscitaria de qualquer maneira, porque Deus lhe determinaria. Agora Jesus chega no quarto dia e diz, chega à porta do sepulcro e diz: Lázaro, venha para fora. Somente sendo Deus para fazer isso. E muitos naquele momento, diz o texto, creram nele. Entretanto, quando Jesus chega ao local, além dele saber, além de alguém lhe dar a informação que já havia passado 4 dias da sua morte, alguém chega ali para Jesus, sendo um pouco mais específico, dizendo: ele cheira mal, ele está apodrecendo, a sua carne já está estufada, o seu cérebro já está entrando no processo de se tornar líquido, está tudo apodrecendo. Entretanto, diante desse discurso pessimista, porque embora algumas daquelas pessoas acreditavam no que Jesus poderia fazer, elas não acreditavam que Jesus poderia fazer algo naquele momento. Porque Lázaro estava doente de morte. E Jesus sabia disso. Por que Jesus não curou Lázaro enquanto ele estava doente? Por que teve Lázaro que passar por todo o processo onde a sua saúde foi sendo minada até culminar com a morte? Por que Jesus então esperou tanto tempo, tanto choro, tanto sofrimento? Porque embora ele já estivesse sepultado, na verdade eles choravam pela morte dos seus mortos durante 7 dias. Por isso, quando Jesus chega no quarto dia, a casa de Marta e Maria ainda estava cheia de pessoas. Interessante, os irmãos já ouviram isso também, que quando havia um morto, eles contratavam mulheres chamadas de carpideiras. Conhecem essa expressão? As carpideiras eram mulheres que, quando percebessem que as pessoas estavam se distraindo no velório, elas davam conta de provocar o choro por parte dos familiares e dos amigos. Olha que coisa interessante. E esse profissional chamada carpideiras, porque Deus sabia que as nossas emoções têm que ser externalizadas. Nós precisamos chorar, nós precisamos botar para fora, nós precisamos desabafar, nós precisamos colocar as nossas emoções em evidência, porque uma vez recalcada gera enfermidades no indivíduo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. O que deve aqui nos prender a atenção é que provavelmente Jesus não faria coisa alguma, porque por uma mente racional, se ele é Deus e ele quer fazer alguma coisa, ele faz logo. E esta é a crise de todos nós, porque a gente sempre pergunta: por que Deus está demorando? Se Deus tem uma promessa, por que está demorando? Se ele quer fazer, por que ele demora? Porque as coisas têm que ser como são. Então há aqui um milagre que seria improvável, até porque aquele homem já cheirava mal, ele estava apodrecendo. E aí, mais diante desse pensamento e das falas pessimistas, é que Jesus diz nos versos 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas o que nós chamamos de morte?
Em geral, para o homem, morte é, de fato, literalmente, a cessação da vida. Quando a gente fala de morte, a gente está dizendo que alguém adquiriu uma doença que não teve cura e a sua existência enquanto corpo físico terminou. Quando a gente fala de morte, a gente diz: um indivíduo sofreu um acidente automobilístico e não resistiu aos ferimentos, morreu. O indivíduo foi fazer uma cirurgia muito delicada e não resistiu, morreu. O indivíduo teve um infarto, teve um AVC, não resistiu, morreu. Então, se a gente chega para alguém e diz: olha, você sabia que o fulano morreu? A gente logo quer saber qual é a causa morte. Porque a nossa mente está impregnada com esse conceito. A morte é a cessação da vida física. Entretanto, Deus tem uma visão diferente para a morte. E é por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus fala aqui de dois aspectos nesse mesmo verso, tanto o aspecto da morte física, quanto o aspecto da morte espiritual. Mas se nós pegarmos os dois conceitos e o traçarmos paralelamente dentro desse contexto e de todo o contexto do Novo Testamento, a gente poderá chegar a uma conclusão de que é possível o indivíduo não apenas morrer fisicamente, morrer espiritualmente, mas é possível o indivíduo continuar vivo, morto. E aí é uma outra ideia que muitas vezes nós não pensamos, porque para Deus um indivíduo pode ser um ser que respira, entretanto estando morto. Por exemplo, dar aqui um exemplo, como eu falei, dentro do contexto neotestamentário, o apóstolo Paulo, por exemplo, fala desse tipo de morte quando faz referência das pessoas mortas em seus delitos e pecados. Lá em Romanos capítulo 7, por exemplo, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. É um outro texto, se referindo à mesma coisa, ao mesmo contexto ou ao mesmo conceito. Ele quer dizer que a alma pode estar existindo enquanto ser. Aliás, a alma jamais deixará de existir. O corpo, sim. Depois da morte física, o corpo é sepultado, ele foi feito do pó da terra e ao pó há de retornar. Depois de algum tempo, sofrendo ali uma decomposição natural, a gente poderá fazer uma exumação e não encontrar mais o corpo, apenas os ossos. Mas o corpo completo a gente não encontra. Mas onde é que está o indivíduo que pertencia àquele corpo? Porque nós não somos o corpo que nós temos. Porque o homem é muito mais do que isso, do que o corpo, né? Eu sou muito mais do que essa beleza que os irmãos veem. Nós somos muito mais do que isso. Porque vejam, se eu sou o Leandro porque eu tenho essa aparência, de repente, se eu engordar assustadoramente, vou deixar de ser o Leandro? Oi? Você é mais Leandro. E ainda tem um detalhe, porque se nós somos o templo do Espírito Santo, os mais gordinhos têm mais do Espírito do que os mais magrinhos, né? Que tem mais espaço para ser ocupado. Se eu ficar careca, deixarei de ser Leandro? Nós somos muito mais do que isso. A Bíblia diz que o corpo volta à terra, ali ele sofre processo de decomposição e a alma retorna para quem? Para Deus, que o deu. A
alma ela não deixa de existir. Mas o que acontece com a alma após a morte física, aí é uma discussão teológica que não é o nosso interesse aqui. Mas a alma, ela é eterna, no sentido de que ela não deixará de existir. Ela não é eterna no sentido de que houve um dia em que ela começou a existir. Mas, de fato, o que se quer considerar aqui é muito mais do que a simples existência do corpo, o do indivíduo, de um ser que respira, que interage. Mas se diz respeito aqui acerca da qualidade da própria existência. E morte, porque está em estado de decadência existencial, e para Deus isso é morte. O indivíduo continua andando pelas ruas, ele continua respirando, ele continua festejando, ele continua abraçando e se dando um abraço. Você vai sair daqui e vai para casa e vai deitar ao lado do seu cônjuge, os dois vão dormir. Ou você vai chegar em casa, vai assistir um filme, ou vai assistir um futebol na TV. O marido assiste futebol, a mulher vai para a cozinha ou vai dormir. Às vezes é isso que acontece. Amanhã você vai trabalhar, vai estudar, vai continuar tudo de novo. Vai andar pelas ruas, vai dirigir o seu carro. É um vivo andando pelas ruas. É um vivo interagindo. É um vivo existindo. Porém, essa existência pode significar a morte para alguém. E é por isso que existem tantas pessoas que reclamam de Deus. Por que Jesus não volta logo? Porque é muito difícil viver para essas pessoas. Porque a vida para elas é um fardo. Elas estão mortas. Mortas porque estão no processo de decadência existencial. Elas estão mortas porque não foi levantada pela palavra de Deus para a experiência da comunhão com Deus, que é o Deus que nos chama à vida. Lázaro, vem para fora. Lázaro, saia da morte. Lázaro, saia desse túmulo. Então, vida para Deus não é uma simples existência. Porque o ser respira, anda pelas ruas, tem inteligência, mas ele pode não ter vida, e não ter qualidade da existência. Haja visto, a gente pode pensar que os cães vagantes pelas ruas, eles também respiram, eles também andam, eles também possuem inteligência. Mas eles não têm de Deus uma potência, uma qualificação que os faz viver com qualidade na sua existência. Esses cães vagantes, eles não possuem a possibilidade de terem suas energias catapultadas para a existência, que poderá fazer-lhes felizes, realizados e plenamente qualificados para uma relação profunda e vital com o eterno. E quando a gente não tem essa ligação vital com o eterno, a gente deixa de ter vida, de fato, para sermos tão somente e reduzirmos a nossa existência a mamíferos psicológicos. Mas o que Deus quer é que nós sejamos mais do que isso. Ele quer que nós nos tornemos um ser espiritual, tomados pela alegria da vida eterna. E é por isso que Jesus pergunta àquelas mulheres: vocês creem que eu possa fazer estas coisas? Eu disse: Senhor, nós cremos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, mas meu irmão já está cheirando mal, meu irmão já está apodrecendo. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando chega ali no túmulo e vê o local onde Lázaro foi colocado, e Jesus chora, e esse choro aqui, essa palavra chorou,
é no grego uma palavra que significa o chorar com desesperança. Ele chorou por causa de uma realidade que não seria revertida. Ele chorou por causa de uma situação que não seria mudada. Mas ele mudou e realizou um milagre. Trouxe Lázaro novamente à existência. Trouxe Lázaro para fora. E esse fato era inegável. Foi ali um milagre. O texto bíblico diz que algumas das pessoas que ali estavam creram em Jesus como Salvador. Embora alguns creram em Jesus, outros foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito, para que se pudesse então armar meios para que Jesus fosse preso. Ora, aqueles homens viram algo que era inegável. Jesus trouxe à vida alguém que já estava apodrecendo. E mesmo assim, alguns homens saíram dali para preparar planos para pegarem a Jesus. Agora, sabe por que eles fizeram isso? A resposta é simples, e já falamos tantas vezes sobre isso aqui, é que milagres não salvam ninguém. Milagres sobrenatural não sensibilizam as pessoas, não transformam o coração. Milagres, o sobrenatural, não transformam as pessoas para uma existência plena, não restauram a alma. E nós já falamos isso contando a história daqueles 10 leprosos. Os irmãos lembram disso? 10 homens morrendo por causa da doença, a lepra, que não tinha cura na época. Ao longe eles dizem: Jesus, tenha misericórdia de nós. À distância, Jesus dá uma palavra de ordem. Os 10 são curados. Os 10 que estavam indo para o inferno doentes foram curados. Apenas um decidiu seguir Jesus e os outros 9 foram para o inferno curados. Não é um milagre que restaura uma pessoa. Não é o sobrenatural que leva alguém à existência plena. Não é o sobrenatural que dá aquele up na vida espiritual do indivíduo. Porque um milagre aqui aconteceu de uma forma extraordinária. Mas esse milagre não foi capaz de transformar a vida daqueles indivíduos. Eles continuaram sepultados na sua interioridade, em seus delitos e pecados, em descrença e inimizade contra Deus. Agora, o que eu tenho para falar a você hoje, bem objetivamente, é que eu sei que existe um número enorme de pessoas nesse estado de morte, segundo a compreensão de morte no Novo Testamento. Gente que vive como qualquer outra pessoa, que se diverte, viaja, trabalha, estuda, dá duro, são inteligentes, interagem, como nós já falamos aqui, mas do ponto de vista de Deus, estão mortos. Simplesmente existem. Há indivíduos, inclusive até crentes, que não diferem muito dos animais que vagam pela rua, pelo cachorro que vaga pela rua, não difere muito dos animais, das aves, dos pássaros que cantam por aí, não diferem muito de qualquer outro animal que tão somente existe. Quando cessa a sua existência, acabou absolutamente tudo. Não há diferença. E a razão é porque não há o menor interesse por Deus. Podem não estar mortos em seus pecados, mas estão mortos porque não têm no seu interior, na sua alma, nenhuma vontade de Deus, nenhuma ansiedade por Deus. Não passam de bonecos feitos de carne e osso, mamíferos que andam pelas ruas,
porque a sua característica principal é a ausência da vida de Deus. Portanto, o que caracteriza a vida de Deus em mim é ter dentro de mim esse desejo por Deus. É a compreensão da essencialidade da presença de Deus que me capacita a viver. É esse desejo de estar próximo de Deus, num encontro vital, permanente, cotidiano com Ele. E é na consciência dessa essencialidade da vida, ou seja, esse encontro com a presença de Deus, é que me capacita a viver, não uma vida eterna no céu apenas, mas é uma vida aqui, de qualidade. E é por isso que Jesus disse que aquele que tem o Filho, tem a vida. Ele não diz que terá vida, ele diz que tem a vida. Aí essa vida, alguns vão reduzir a existência no céu, dizendo, olha, ele está dizendo que quem tem o Filho, quem tem Jesus, vai para o céu. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que já tem. Não terá, já tem, é algo que acontece aqui, agora, no momento em que nós temos a consciência e somos tomados pela consciência de que é vital a presença de Deus em minha vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele diz isso como contrapartida àquilo que Marta falou. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele diz, mas eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar no último dia, mas não é disso que eu estou falando de algo que eu quero fazer agora, que é o de trazê-lo à existência. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou trazê-lo à existência e vou dar a ele a vida que ele pode viver. Por outro lado, queridos, há pessoas também que vivem num estado caracterizado, estado de morte caracterizado por infelicidades profundas. E muita gente vive assim. E aqui eu quero esquecer momentaneamente aqueles que não tiveram essa experiência com o amor de Jesus, mas quero aqui pensar naqueles que já tiveram ou têm uma experiência com o amor de Jesus, com a salvação, mas cuja existência é caracterizada por infelicidades profundas. Indivíduos que não percebem que se auto-enganam quando tentam se lançar para a vida com o seu próprio esforço. Mas se estão mortas, não há esforço próprio que vai lançá-las à vida, porque estão mortas. Estão lá sepultadas pela tristeza. Pessoas que estão sepultadas no seu quarto. Pessoas que estão sepultadas na sua cama. Pessoas que estão sepultadas na sua casa. Não conseguem nem apenas abrir a janela e dar uma boa de uma respirada, porque estão ali cerradas em seu túmulo, estão ali sepultadas pelas tristezas interminadas e enfaixadas pelo engano, porque elas acham que elas podem sair e às vezes entendem que sepultadas não estão. Mas ela sente um vazio dentro da sua alma. Ela sente que há algo errado, ela sente que há um buraco. E falta-lhes a consciência que a restauração da vida acontece na medida em que ela ouve de Jesus, vem para fora, e ela ouve as palavras de Jesus como sendo de Jesus, recebe as palavras de Jesus, aceita as palavras de Jesus e vai para fora. E há outros que abraçaram a desilusão, há aqueles que abraçaram a depressão, aqueles outros que estão no estado de pânico, outros sepultados pelos traumas e não conseguem sair dessas ataduras
todas, pessoas que existem, mas carregam um vazio dentro de suas almas. É uma agonia profunda, é uma existência que não traz nenhum prazer e nenhuma felicidade. Essas pessoas sempre sentem que falta alguma coisa para a sua vida. Talvez, eu não sei, isso esteja acontecendo com você. Mas o que Jesus diz aqui, e o que ele deixa bem claro, é que é um convite. Vem para fora. Venha novamente para a vida. Saia dessa sepultura de morte. Ele diz isso para indivíduos que são caracterizados por essas coisas que aqui eu citei. Mas ele está dizendo também para outras situações, como aquelas situações onde os pais estão completamente agonizando por causa dos filhos, filhos agonizantes por causa dos pais, todos sepultados dentro de uma casa por situações terríveis que abateram a família por completo. Jesus está dizendo: vem para fora, vem para a vida, saia da morte, saia dessas situações sepulcrais. Eu quero lhe dar a vida. Para concluir e encerrarmos, havemos aqui de pensar: qual é o seu próprio estado? Quais as circunstâncias que caracterizam hoje a sua existência? Porque quando se percebeu o estado de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou porque quando alguém amado por Cristo morre, ele chora. E Jesus chora nesse momento por muitas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Mas Jesus também está chorando por ver aqueles pelos quais ele morreu, pessoas que entregaram suas vidas a ele, que pertencem a ele, mas que de alguma estão mortos também, por tantas circunstâncias que têm acontecido e não têm conseguido encontrar a vida de fato e de verdade. Jesus está chorando agora, e por isso devemos avaliar-nos qual é a condição da minha existência. Em segundo lugar, devemos pensar que é uma disposição de Jesus em andar em sua direção. Porque um morto, ele não anda, ele está paralisado, ele não reage. Somente Jesus pode ir até nós e nos tirar da morte, nos tirar do sono, nos tirar dessas situações que caracterizam a nossa existência, mas estão muito longe de serem a vida plena que Ele quer nos dar. Ele faz isso. Ele que providencia que a pedra seja retirada, depois de ir ao nosso encontro, e apenas dar uma palavra: filho, filha, vem para fora. Porque aqui fora é que está a vida. Filho, filha, sai para fora da sua tristeza, da sua depressão, do seu pânico, dos seus traumas, dos seus medos, das suas agonias, da sua falta de vigor e de desejo por Deus e de ansiedade gostosa por Deus. Saia dessa morte e vem para fora, porque aqui fora é que há a vida. Portanto, queridos, vida somente em Jesus.
A questão é, vai querer você apenas a vida lá no céu e continuar vivendo uma vida miserável aqui na terra? Porque Deus sabe a condição da sua existência. Jesus sabe. Quem sabe Ele nesta hora não está chorando e dizendo: vem para fora. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Deus bendito, graças te damos pela Tua palavra, pelo poder de Jesus, pela graça restauradora, vivificadora, graça que nos traz a vida, graça que nos tira da morte, graça que nos tira das tristezas infindáveis, das agonias, das angústias, da não percepção de que o Senhor está conosco, da não percepção de que o Senhor quer estar em nós de uma maneira vital, energizando a nossa alma, no sentido de criar em nós o ânimo, a disposição e de alavancar em nós o desejo de termos mais do Senhor. Porque vida é isto, a presença do Senhor em nós. Morte é quando o Senhor não está em nós, no sentido pleno da ação do Senhor em nós, gerando em nós a vida abundante, plena, diferente daquilo que nós poderíamos viver se não conhecêssemos o Senhor. Lázaro já conhecia o Senhor Jesus, já pertencia ao Senhor, mas ali naquela sepultura o Senhor fez uma outra obra, trazendo a vida. E vida aqui é ânimo, ou ânimos, a alma, aquilo que o Senhor quer realizar no nosso ser interior. A ânima aqui, a alma, palavra essa usada por Jesus, quando se refere à vida, não se refere apenas à existência enquanto carne e osso, músculos, sangue, mas é uma qualidade que está presente no ser interior. E muitos continuam vivendo, mas não têm esta vida em sua alma. O Senhor nos chama nesta noite para esta vida. E nós queremos esta vida, para que a nossa alma não apodreça. Nós queremos ser restaurados em nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.